A religião majoritária na Índia é o hinduísmo, e o hinduísmo é uma das maiores religiões do mundo nos dias atuais. Nesse vídeo, eu quero falar a respeito da história e também da origem dessa religião antiga, que é uma das únicas religiões politeístas maiores do mundo. Na verdade, o hinduísmo é a maior religião politeísta do mundo atualmente. O que é o politeísmo? É uma crença que basicamente tem várias divindades. Portanto, eu peço que deixem os seus likes, se inscrevam no canal e compartilhem este vídeo com aqueles que têm curiosidades a respeito das religiões do mundo. Hinduísmo é um termo genérico para uma série de tradições religiosas e espirituais indianas, sampradayas, unificadas pela adesão ao conceito de Dharma, uma ordem cósmica mantida por seus seguidores por meio de rituais e vida justa, conforme composto ou exposto pela primeira vez nos Vedas. A palavra hindu é um exônimo. E embora o hinduísmo tenha sido chamado de religião mais antiga do mundo, também foi descrita pelo termo moderno Sanatana Dharma, ou Dharma eterno, enfatizando sua natureza eterna. Outro endônimo para o hinduísmo é Vaidika Dharma, ou Védico Dharma. Falando sobre a etimologia de hindu, a palavra hindu é um exônimo derivado do sânscrito Sindhu, o nome do rio Indo, bem como o país da bacia do Baixo Indo, Sindhi. A mudança sonora proto-iraniana SH ocorreu entre 850 a 600 a.C. Hindu ocorre em Avesta como Heptahindu, que é equivalente ao rigvédico Sapta Sindhu. A inscrição do século VI a.C. de Dário I menciona Hindush, referindo-se a Sindhi, entre suas províncias. Hindustão, escrito Hindustan, é encontrado em uma inscrição sassânida do século III d.C. O termo hindu, nestes registros antigos, é um termo geográfico e não se refere a uma religião. Em textos árabes, Hind, um derivado do persa hindu, era usado para se referir à terra do Indo. E, portanto, todas as pessoas naquela terra eram hindus, de acordo com a historiadora Romila Thapar. No século XIII, Hindustão surgiu como um nome alternativo popular para a Índia. Agora falando a respeito da história do hinduísmo, a história do hinduísmo abrange uma grande variedade de tradições religiosas relacionadas nativas do subcontinente indiano. Ela se sobrepõe ou coincide com o desenvolvimento da religião no subcontinente indiano desde a Idade do Ferro, com algumas de suas tradições remontando a religiões pré-históricas, como as da civilização do Vale do Indo, da Idade do Bronze. O hinduísmo foi chamado de religião mais antiga do mundo, mas os estudiosos consideram o hinduísmo uma síntese relativamente recente e não mais antiga do mundo, de várias culturas e tradições indianas com raízes diversificadas, e nenhum fundador único, que surgiu aí no caso por volta do início da Era Comum. A história do hinduísmo é frequentemente dividida em períodos de desenvolvimento. O primeiro período é o período pré-védico, que inclui a civilização do Vale do Indo e religiões pré-históricas locais. O norte da Índia teve, no caso, o período védico, com a introdução da religião védica histórica, às vezes chamada de hinduísmo védico ou hinduísmo antigo, pelas migrações indo-arianas dos povos arianos, começando em algum lugar entre 1900 a.C. e 1400 a.C. O período subsequente da segunda urbanização, 600 a 200 a.C., é um período formado ou formativo para o hinduísmo, o jainismo e o budismo também, por um ponto de virada entre a religião védica e as religiões hindus, durante o período épico e purânico inicial, de 200 a.C. a 500 d.C., quando os épicos, os primeiros Puranas, foram compostos. Isso foi seguido pela clássica Idade de Ouro do hinduísmo, em 320 a 650, no caso, depois de Cristo, que coincide com o Império Gupta,
Neste período, os 6 ramos da filosofia hindu evoluíram, nomeadamente Shakya, Yoga, Nyaya, Vaisheshika, Mimamsa e Vedanta. Algumas seitas monoteístas, como o Shaivismo e o Vaishnavismo, desenvolveram-se durante este mesmo período através do movimento Bhakti. Floresceu no período medieval de aproximadamente 650 a 1100, no caso depois de Cristo, que constitui o período clássico tardio ou inicial da Idade Média, com o declínio do budismo na Índia e o estabelecimento do hinduísmo purânico clássico. O hinduísmo, sob os governantes hindus e islâmicos de 1200 a 1750 d.C., viu a crescente proeminência do movimento Bhaktri ou Bhakti, que continua influente até os dias de hoje. Adi Shankara tornou-se glorificado como o principal o proponente, no caso, do Advaita Vedanta, em resposta ao sucesso do Vaishnavit Bhaktri. O período colonial viu o surgimento de vários movimentos de reforma hindus parcialmente inspirados por movimentos ocidentais, como o unitarismo e a teosofia. A partição da Índia, em 1947, foi ao longo de linhas religiosas, com a República da Índia emergindo com uma maioria hindu durante o século XX devido à diáspora indiana. Minorias hindus se formaram em todos os continentes, com as maiorias comunidades em números absolutos nos Estados Unidos e no Reino Unido. Mas agora falando a respeito das raízes do hinduísmo. Embora a cronologia purânica apresente uma genealogia de milhares de anos, os estudiosos consideram o hinduísmo uma fusão ou uma síntese de várias culturas e tradições indianas. Entre suas raízes estão a religião védica histórica. Ela própria já é o produto de um composto das culturas e civilizações indo-arianas e harapianas, que evoluiu para a religião e ideologia brâmica ou brânica do reino Kuru, da Idade do Ferro, no norte da Índia, mas também as tradições Smana e também as renunciantes, no caso do Nordeste da Índia, e as culturas mesolíticas e neolíticas da Índia, como as religiões da civilização do Vale do Indo, as tradições dravidianas também do sul da Índia e as tradições locais e religiões tribais. Esta síntese hindu surgiu após o período védico de 500 a 200 a.C. a 300 d.C., no período da segunda urbanização e do período clássico inicial do hinduísmo, quando os épicos e os primeiros Puranas foram compostos. Esta síntese brâmica incorporou influências Isramanic e budistas e a emergente tradição Bhaktri, que, no caso, o rebanho brâmico por meio da literatura Smriti. Esta síntese surgiu sob a pressão do sucesso do budismo e do jainismo, começando com a conquista do coração védico pelos governantes Nanda e Maurya, que privaram os brahmanes de seus patronos, ameaçando a sobrevivência da tradição ritual védica. Em resposta, os brahmanes ampliaram seus serviços, resultando eventualmente na síntese hindu da ortodoxia brahmânica com as tradições religiosas locais, que séculos depois veio a dominar toda a Índia. Durante o reinado de Gupta, os primeiros Puranas foram escritos, que foram usados para disseminar a ideologia religiosa dominante entre grupos pré-letrados e tribais, em processo de aculturação. O hinduísmo purânico resultante diferia marcadamente do brahmanismo, por assim dizer, anterior dos Dharmasutras e dos Smritis. O hinduísmo coexistiu por vários séculos com o budismo para finalmente ganhar vantagem em todos os níveis no século VIII. Do norte da Índia, esta síntese hindu e suas divisões sociais se espalharam para o sul da Índia e partes do sudeste asiático, à medida que cortes e governantes adotaram a cultura bramânica. Foi auxiliada pelo assentamento de brahmanes em terras concedidas por governantes locais, a incorporação e assimilação de deuses populares não védicos e o processo de sanskritização, no qual pessoas de muitos estratos da sociedade em todo o subcontinente
tendiam, no caso, a adaptar sua vida religiosa e social às normas bramânicas. Este processo de assimilação explica a grande diversidade de culturas locais na Índia, meio envoltas em um manto de unidade conceitual. Falando sobre o hinduísmo contemporâneo, o hinduísmo é seguido por cerca de 1,1 bilhão de pessoas na Índia. Outras populações significativas são encontradas no Nepal, 21,5 milhões, Bangladesh, 3,1 milhões e na ilha da Indonésia de Bali, 3,9 milhões de pessoas. A maioria do povo Ham ou Cham na terra vietnamita também segue o hinduísmo, com a maior proporção na província de Nir Thuan. Agora falando a respeito das principais divindades do hinduísmo. As principais divindades do hinduísmo são 3, no caso, sendo elas Brahma, Vishnu e Shiva, que formam aí o Trimurti, e essas são as divindades consideradas as mais importantes do hinduísmo contemporâneo. Mas além delas, nós temos também Vishnu, nós temos, obviamente, Saraswati, nós temos aí Parvati ou Durga, que é a esposa de Shiva, que é a deusa da fertilidade e do amor. Outras divindades também muito importantes são Krishna, também Kali, Lakshmi, entre várias outras. A Índia é considerada basicamente o país com mais politeístas em todo o planeta. Isso por quê? É simples, pelo fato de que na Índia é estimado que cerca de 330 milhões de deuses são existentes, ou seja, basicamente são 330 milhões de deuses. Mas, em dados, no caso extraoficialmente falados aqui, pode chegar até mesmo a 1 bilhão de divindades. Escrevam aí nos comentários se vocês conheciam todas essas curiosidades da religião hindu. Em breve, mais vídeos a respeito de várias religiões do mundo.